Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de devocional de uma palavra de Deus, uma palavra de oração para a tua vida. Deus, pelo seu próprio impulso, submeteu-se à lei da oração e obrigou-se a responder às orações dos homens. Ele estabeleceu que a oração será o meio pelo qual agirá por intermédio dos homens à medida que estes orarem, o que ele não fará de outra forma. A oração ela é um compromisso divino específico, uma ordenança do céu pela qual Deus propôs realizar os seus desígnios na terra, executar e tornar eficiente o plano de salvação. Quando dizemos que a oração põe Deus em ação, queremos dizer simplesmente que o homem tem em seu poder, pela oração, a possibilidade de levar Deus a realizar a sua própria vontade entre os homens de uma forma que não agiria se não fizessem orações. Assim, enquanto a oração põe Deus em ação, ao mesmo tempo Deus põe a oração em funcionamento. Uma vez que Deus ordenou a oração e como a oração não tem existência separada do homem, mas envolve o homem, então, logicamente, a oração é a força que leva Deus a agir nos assuntos da terra por meio dos homens e das suas orações. Que essas verdades fundamentais em relação a Deus e à oração sejam guardadas na mente em todas as alusões à oração e em todas as leituras sobre oração nas Escrituras. Se a oração põe Deus para trabalhar na terra, então, pelo mesmo princípio, a falta de oração afasta Deus dos assuntos do mundo e o impedem de trabalhar. E se a oração move Deus para agir nos assuntos deste mundo, então a falta de oração exclui Deus de tudo relacionado aos homens e deixa os homens terrenos com meras criaturas vítimas das circunstâncias, à mercê do destino cego e sem nenhum tipo de auxílio de Deus. A falta de oração deixa o homem neste mundo com suas tremendas responsabilidades e seus difíceis problemas e com todos os seus pesares, fardos e aflições sem nenhum Deus. Na realidade, negar a oração é negar o próprio Deus, pois Deus e a oração são tão inseparáveis que nunca podem ser afastados. A oração afeta 3 esferas diferentes da existência: a esfera divina, a angelical e a humana. A oração ela põe Deus em ação e os anjos de Deus em ação e também os homens em ação. Ela toca em Deus, nos anjos e nos homens. Que alcance tremendo tem a oração. Ela põe em jogo as forças do céu e da terra. Deus, os anjos e os homens estão sujeitos à maravilhosa lei da oração. E tudo isso está relacionado com as possibilidades e os resultados da oração. Até este momento, Deus tem ocupado o papel de receptor da oração para que, por causa de sua própria determinação, ele somente trabalhe entre os homens se houver oração. A oração agarra-se a Deus e o influencia a agir. Esse é o significado da oração no que diz respeito a Deus. Essa é a doutrina da oração, ou então não há nada mais na oração. A oração faz Deus trabalhar com relação a todas as coisas pelas quais oramos. Enquanto o homem, em sua fraqueza e pobreza, espera, confia e ora, Deus se encarrega do trabalho. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu e nem nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É o que o profeta Isaías registra em seu livro, no capítulo 64, verso 4. Jesus Cristo entrega-se à força da oração. Em João capítulo 14, 13 e 14, ele nos diz: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." E mais uma vez, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. João capítulo 15, verso 7. A promessa de Deus não se compromete com nenhuma outra energia que não seja a oração.
Os propósitos de Deus não dependem assim de nenhuma outra força, como da força da oração. A palavra de Deus estende-se quanto aos resultados e à necessidade da oração. A ação de Deus permanece e avança na medida em que a oração emprega sua força. Os profetas e os apóstolos insistiram na utilidade, força e necessidade da oração. Veja só, o profeta Isaías vai nos dizer no capítulo 62, versos 6 e verso 7. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. A oração com seus antecedentes e servos é a única condição do triunfo final do Evangelho. É a única condição que honra o Pai e glorifica o Filho. Orações débeis e inconstantes têm enfraquecido o poder de Cristo na terra. Têm postergado os resultados gloriosos de seu reino e têm negado a sua soberania. A oração põe a obra de Deus nas mãos dele e a mantém lá. Ela olha constantemente para ele e depende dele implicitamente para promover a causa que é dele. Oração nada mais é do que fé em descanso, fé em ação, em dependência e obediência a Deus. É por isso que Deus tanto a ama, porque deposita todo o poder em suas mãos e porque tem tanta estima pelos homens de oração. Cada movimento para o avanço do Evangelho deve ser gerado e inspirado pela oração. Em todos esses movimentos de Deus, a oração antecede e está presente como condição invariável e necessária. Nessa relação, Deus faz a oração idêntica em força e poder com Ele mesmo e diz aos que oram: você está na terra para levar adiante a minha causa. Eu estou nos céus, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Santo de todos, para poder cumprir aquilo que você pede em nome de Jesus. Agora, tudo que necessite para a minha causa, peça a mim, diz o Senhor, e eu o farei. Moldem o futuro com as suas orações e peçam em oração tudo o que precisam para o suprimento presente. Ordenem as hostes espirituais da maldade no nome de Jesus. Peçam a mim, eu fiz o céu e a terra e todas as coisas que neles hão. Peçam abundantemente, abram bem a sua boca e eu a encherei. É a minha obra que vocês estão fazendo. Diz respeito à minha causa. Então estejam prontos e sejam abundantes na oração. Não diminua seus pedidos e eu não recuarei nem diminuirei em minha bondade. Peçam segundo a minha palavra. Em toda a sua palavra, Deus condiciona suas orações à oração. Em todas a sua palavra, suas ações e atitudes são moldadas pela oração. Citar todas as passagens das Escrituras que provam a relação imediata, direta e pessoal da oração com Deus significaria copiar páginas e páginas das Escrituras para esse estudo. O homem tem relações pessoais com Deus. A oração é o meio divinamente ordenado pelo qual o homem entra em contato direto com Deus. Por sua própria ordenança, Deus compromete-se a ouvir a oração. Deus confere um grande bem a seus filhos quando estes o buscam ao longo do caminho da oração. Vale a pena orar, não temos outra opção. Temos que clamar ao Senhor, apresentar as nossas razões diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que zela em cumprir a sua palavra, diante do Deus que nos ordena, diante de Jesus que nos ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essas devocionais agora estão sendo tiradas desse tremendo livro de Edward McKendree Bonds, A Arma da Oração, da editora Vida. Vale a pena ler toda a coleção, que é sensacional,
todos eles falando de oração. Edward M. Bones tem mais de 15 livros e 9 ele fala somente sobre oração. E se você perdeu alguma devocional, volta lá, assista cada uma delas. Estão na nossa fanpage do facebook.com/Rede Global de Intercessores. Rede Global de Intercessores. E também você pode encontrar no nosso canal do youtube.com/Torre Forte. youtube.com/Torre Forte. Ou na minha fanpage, Clayton Nantes, aqui no Facebook, e também no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com, sem BR, e ali você tem não só as devocionais, como também as pastorais, todas as mensagens e muito mais para você estar inteirado. Nós estamos no culto 1/4 de hora, 15 minutos de devocional, 15 minutos de clamor, de intercessão. Quantas pessoas têm passado por aflições, assolações, enfermidades? Temos que clamar ao Senhor. 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Se você não consegue fazer ele numa hora corrida, pode dividir durante o dia. E se você não tem conseguido orar 15 minutos ao menos, você pode dividir em 3 períodos do dia de 5 minutos, mas clame continuamente. Palavra de Deus, Paulo nos ensina, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Pai de amor e Deus bendito. Senhor, nós te agradecemos porque através da oração podemos falar contigo. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho e por meio dele, somente dele, somos salvos, ó Pai. Pai, nós rogamos nesta hora, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos estratégias, ó Pai, dá-nos direção, Senhor. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, clamamos pela Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Santo Espírito, e aviva-nos, vem, Santo Espírito, e fortalece-nos, dá-nos direção na oração, Espírito Santo. Ensina-nos a orar como convém, ensina-nos a orar orações eficazes, orações, ó Pai, que realmente possam atingir o propósito e trazer resposta. Estabelece o Teu reino, venha sobre nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como ela é nos céus. Lava-nos, limpa-nos, perdoa-nos, purifica-nos e dá-nos estratégia. Clamamos nesse momento, meu Deus, por aquele que está em enfermidade, por aquele que está passando por alguma luta, algum vale, Senhor. O Senhor aquiete a tempestade, cessa esse vento, cessa, Senhor, esse mar bravio e faz bonança, Senhor. Dá direção e estratégia e manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento humano. Dá-nos um sinal do Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, alinha cada coisa segundo a Tua vontade e que a cada dia possamos viver aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, como igreja da reta final, corresponder, Senhor, com a expectativa que o Senhor tem conosco nesta terra. Que possamos orar segundo o Teu coração e que possamos, ó Pai, alinhar a nossa vontade à Tua, para que a Tua vontade seja estabelecida através das nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um que está nessa campanha, abençoa cada um que tem um clamor especial. Senhor, a Ti rogamos, a Ti pedimos, ó Pai, entra como resposta, entra com direção, com estratégia e manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Coloque aqui os seus pedidos de oração ou seus testemunhos de oração, compartilhe com outras pessoas e se você perdeu alguma das nossas devocionais, entre nas nossas redes sociais, mas não deixe de meditar na verdade da palavra de Deus. Valeu demais e até a próxima em nome de Jesus.